Olá, ótimos! Estamos na sexta extinção em massa. Seremos todos dizimados, vai acabar com tudo. A existência humana, inclusive. Imagine quando eu soube dessa informação, deu um bug na minha cabeça, porque a quinta extinção, minha gente, foi há 66 milhões de anos, um asteroide que caiu, e aí levou os dinossauros, levou quase tudo. Aí depois vieram os mamíferos, até chegar a nossa existência humana há 200 mil anos. Mas e agora? Qual a causa dessa extinção em massa de agora? E tem solução? A gente tem como evitar? Vem pra cena que a gente vai conversar sobre isso. Minha gente, esse é o tema do livro de Noam Chomsky, filósofo, best-seller, se sente ótimo. O livro se chama Internacionalismo ou Extinção, sobre as grandes ameaças à existência humana, e tem um prefácio sobre o coronavírus. Adianto que para essa extinção ele aponta 3 causas e também traz solução. Mas antes de falar sobre isso, eu quero dizer que esse é um livro pequeno, tá, gente? 120 páginas. Vocês têm curiosidade de ver como é que eu leio, como é que funciona meu processo, aqui eu marco tudo, escrevo, enfim. Não tenho esse problema de riscar livro, pelo contrário, me ajuda muito a fixar as ideias. Porque às vezes a gente termina o livro e nem lembra, né, o que tem. Quando eu anoto, isso pra mim me ajuda bastante. E aí, esse livro, ele traz pra gente uma palestra que o autor estava fazendo e aí perguntas do público. Então, por isso que ele é tão tranquilo de ler, né? Porque faz justamente essa entrevista, pergunta, resposta, torna muito mais fluida a leitura. No começo, ele faz um prefácio sobre o coronavírus, falando que a gente já deveria ter vacina há pelo menos 15 anos, mas adianta que o coronavírus é apenas uma fração, é uma gota diante do que está por vir. E o que está por vir são 3 questões específicas. A primeira é a ameaça nuclear. Depois de 1945, a Segunda Guerra Mundial, ele fala pra gente a necessidade de nos engajarmos nessa pauta, porque essa vai ser uma das razões de nós sermos extintos. Depois ele traz, e já falando para vocês sobre a era nuclear, e aí eu trago aqui algumas reflexões, que ele fala também sobre antropoceno. Também aprendi agora, nunca nem tinha ouvido falar dessa palavra, que é justamente a capacidade do humano de destruir a natureza, de causar impactos na natureza. E ele fala que não dá, né, para desassociar a era nuclear com o antropoceno. Falando em antropoceno, ele traz que a segunda causa para nossa extinção vai ser o aquecimento global, a ameaça, né, que está acontecendo a cada ano que passa, o mundo está mais quente. E ele fala o seguinte, gente, que a cada segundo uma pessoa precisa se deslocar da própria casa por consequência do aquecimento global. Tempestades, chuvas torrenciais, enfim, desastres que estão acontecendo. E a gente já sente esse reflexo aqui no Brasil, né? A gente viu o que aconteceu recentemente na Bahia, aconteceu aqui onde eu estou também em Sergipe, Minas, no sul do Brasil, muitas tempestades causando transtornos não só em relação a desalojados e desabrigados, mas também em relação às pessoas que infelizmente estão morrendo nessas enchentes. Ele fala que 31,5 é esse número, milhões de pessoas todos os anos precisam se deslocar das suas próprias residências por causa desse tipo de transtorno. A terceira causa para a nossa extinção que ele traz é a deteriorização da democracia. E aí essa parte é que ele menos se aprofunda. Nos outros 2 temas, ele fala da bomba de Hiroshima, tem até uma mulher que faz uma pergunta para ele dizendo que o avô
dela, né, estava no momento e as consequências disso para a família, para o impacto, como se engajar. Fala também do aquecimento global, de todas as omissões dos governos, e aí ele traz os Estados Unidos, e aí ele traz toda a Europa, e aí ele fala da importância de países que até são menos impactados de se engajarem. Por isso, inclusive, o nome do livro, que é Internacionalismo ou Extinção, que é justamente essa necessidade de todos se engajarem, senão não vamos ter bons resultados. Ou a gente vai ser extinto, né, como já traz o título. E ele, quando entra nessa parte da democracia, né, da quebra, do enfraquecimento da democracia, ele não se aprofunda tanto, mas ele também traz alguns números. Vocês sabem, né, que quando eu faço aqui, né, eu falo sobre os livros, eu não vou falar inteiramente sobre tudo que o livro fala. Não é a minha intenção. A minha intenção é dar um gostinho para que estimule vocês a ler também e tenha algum mecanismo de informação que a gente aqui, através do livro. Eu acho que é importante dizer que ele fala que a gente só consegue mudança se a gente se informar, se engajar e se mobilizar. Mas ele fala que como seria feito isso? Ele dá um exemplo, né, de mães que querem uma sinaleira na porta de uma escola, né, para trazer mais segurança para os filhos, para os carros não passarem ali em alta velocidade. Elas se juntam, fazem um baixo-assinado, conseguem essa sinaleira. Então é algo simples que dá para fazer em todos os aspectos. Ele fala justamente dessa necessidade do engajamento da população e faz um alerta para a militância, que a gente não deve cobrar militância antes de munir a população de informação, antes de ter uma consciência social. Senão, a gente dá um tiro no próprio pé, digamos assim, porque é o trabalhador que vai se voltar contra a causa. Por exemplo, você proíbe uma pessoa de pescar em determinado lugar, né, por uma questão do equilíbrio ambiental. E aí, o trabalhador vai falar, por quê? Você quer acabar com o meu emprego? Você não quer que eu tenha o que comer? Então, a militância precisa ser inteligente e paciente, ele usa esse termo, né? Paciente, para fazer essa consciência, para munir o povo de informação, para que se tenha uma consciência social. E ele ainda diz o seguinte, que se isso não existir, até a desobediência social, ela também fica comprometida. Ele fala que já foi preso várias vezes, né, envolvido na causa, mas que quando a população não está informada, aquela pessoa que está lutando por uma causa justa é vista justamente como o transgressor, o maluco, aquele que está exagerando. Então, é preciso que a pessoa que veja um ativista sendo preso, por exemplo, por uma causa que valha, né, a pena, ele olhe para aquela pessoa e diga, eu vou fazer o meu aqui. Posso não fazer nenhuma transgressão, né? Mas eu vou fazer a minha parte, porque aquela pessoa ali está tendo coragem, né, de fazer tudo isso em prol de um bem comum, então eu também vou fazer a minha parte. Então a pessoa precisa olhar para aquele ato com admiração. E ele diz uma coisa que eu acho muito bacana, que é, uma pessoa pergunta para ele, né, como a gente vai ter, né, otimismo, como seguir assim de cabeça erguida, digamos assim, né? Já que os números são tão assustadores, já que a previsão é tão ruim. E aí ele fala de uma forma muito parecida com o livro que eu gravei aqui, Uma História Otimista do Homem, em que as pessoas que passaram por catástrofes não estavam tão desesperadas, mas não porque são loucas, mas porque não há muito o que se fazer, né? Se você se estressar, se você entristecer, adiantasse, então a pessoa pergunta e ele responde. Suponha que o indivíduo desanime e diante as coisas acontecerem, como é que vai ficar, né? Aí ele diz o seguinte, eu vou repetir. Se a gente se desanimar e deixar as coisas acontecerem, como é que o mundo vai ficar? Não haverá vida humana organizada por perto e a maioria das outras espécies será destruída. Esse é o mundo que queremos?
Então é mais ou menos isso, né? Não adianta desesperar, porque a solução não vai vir também. Ele fala da importância desse engajamento, mas fala também que cada pessoa tem seu tempo, que cada um tem seu processo. E eu acho muito importante isso e até respeitoso, assim, né? Porque às vezes a gente cobra do outro que haja como a gente mesmo. E não é bem assim, né? Cada um tem seu tempo. E aí ele fala justamente essa parte aqui, né? Que eu vou tentar reproduzir para você. Fazer nossas escolhas à medida que vamos encontrando o nosso caminho na vida. Ninguém pode nos dizer como fazer isso. É a gente que vai encontrar o nosso caminho, como eu disse. Mas ele traz uma reflexão muito interessante, que a história não se repete, mas ela rima. Então, para que a gente não queira que acontecimentos parecidos aconteçam, continuem a acontecer, precisamos de engajamento e mobilização. Esse é o livro, minha gente, Internacionalismo ou Extinção. Vale a pena, pequenininho, fácil leitura. Muito obrigada a você que ficou aqui até o final e sinto ótimo na sua companhia.